sound. We fell in love. Boa noite, está começando o Papo Legal dessa sexta-feira, dia 14 de junho, comigo, Rita de Cássia. E hoje o programa está imperdível. Nós teremos a presença do psicoterapeuta Dr. Rogério Tadeu e nós vamos falar sobre um assunto que de repente você acha que é pesado, mas nós vamos falar sobre suicídio, porque a gente precisa conversar sobre esse assunto hoje. Dr. Rogério Tadeu já está aqui nos estúdios, daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele. Teremos também o nosso quadro Café e Prosa dessa noite, tá muito bom, nós fizemos lá na casa da Terezinha Tresco, daqui a pouquinho a gente vai trazer tudo isso para você. Tem também o nosso giro pelas ruas para falar sobre o assunto, sobre depressão, sobre suicídio. Você sabe o que fazer para ajudar se alguém chegar e disser para você assim, eu quero tirar a minha vida. Você sabe o que fazer? Você acha que precisa se calar? Você acha que é brincadeira? Tudo isso a gente vai saber também aqui no nosso programa de hoje, no Papo Legal. Vamos ter também uma entrevista com o nosso querido Datena, que já passou por poucas e boas nessa vida. Mas, graças a Deus, ele não desistiu. Ele resolveu ficar e nos dar a honra da presença dele. Daqui a pouquinho a gente vai falar com ele também, conhecer um pouco da história do Datena, que é uma história linda. Se a gente for tirar uma lição disso, é linda, porque ele está aqui com a gente, abrilhantando, colorindo as nossas vidas aqui. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com ele também. Vamos ter o nosso giro pelo comércio. Nós estivemos na loja de tintas União, que é uma loja nova, que está inaugurando aqui na cidade, né? Nós também estivemos na barbearia Padilha e Frota para conversar com o Luciano. A gente prometeu que hoje ia aparecer aqui, que a gente ia falar um pouquinho sobre a Padilha e Frota. Então é isso, a gente vai trazer também. Nós também vamos ter o nosso café, como eu disse. Vamos saber o que vai acontecer na Bela Pizza nesse sábado. Tem música ao vivo na Bela Pizza. Tudo isso e muito mais. Ah, fiz uma visita lá na Sensual Lingerie. Mulherada, se preparem-se para ver tanta coisa linda. Bora lá ficar empoderada com lingerie da Sensual Lingerie. O que a gente já tem na agulha aí, Alexandre? Para a gente começar o nosso programa. Bora lá então. Tá começando. Boa noite, é um grande prazer estar aqui, retomando, né, o convite, segunda vez que eu venho. É um grande prazer poder compartilhar com vocês um pouco deste tema delicado, mas extremamente urgente. Doutor, vamos saber um pouquinho, nós saímos na rua para perguntar para as pessoas sobre depressão, sobre suicídio, e nós temos alguns depoimentos. A hora que tiver na agulha aí, produção, vocês já me avisem aqui. E aí, tem algumas perguntinhas que eu preciso fazer para o senhor, doutor, sobre esse assunto, né? Doutor, pessoas com antecedentes de tentativa de suicídio, elas correm mais o risco de realmente conseguir, de fazer o ato extremo? Correm, doutor? Sem dúvida alguma. Acho que a primeira questão que a gente precisa entender é que o suicídio, ele engloba vários fatores. Então, existem vários aspectos que vão determinar essa questão de um ato extremo, mas obviamente quem teve uma tentativa, um histórico de tentativas de suicídio, tem uma prevalência muito maior realmente de chegar a vias de fato. Doutor, é verdade, aqui de acordo com umas pesquisas que eu andei fazendo, que os homens, é verdade que os homens cometem mais suicídio do que as mulheres? E tem um porquê isso, doutor? Sim, nós temos uma estatística aí. Em geral, 2 vezes mais suicídios, de fato, entre homens do que mulheres. Embora as mulheres tenham de 2 a 3 vezes mais tentativas, e aí realmente os homens, por uma cultura ainda associada ao machismo, as velhas histórias que a gente ouve, e infelizmente, às vezes no próprio consultório se escuta isso, homem que homem não chora, as questões ligadas aos sentimentos, como aspectos ligados à fragilidade, a própria dificuldade que os homens têm de expressão dos sentimentos ou da vulnerabilidade faz com que alguns homens realmente, em situações de tristeza, raiva, quadros mais impulsivos ou por vergonha, realmente vão tentar uma forma de alívio, e geralmente o suicídio é o que ocorre com grande frequência.
Ô, doutor Rogério, mas tem a ver com a criação? Não está mudando isso? Porque na nossa época, tinha essa coisa aí, homem não chora, homem não engole esse choro, tinha essa coisa. Mas agora não tá mais moderno, digamos assim, não sei se é a palavra, as mães, os pais não estão agindo diferente, doutor? Sim, a gente ainda percebe um certo tabu, um preconceito em relação aos homens, né? Se a gente fizer ainda um levantamento, ainda que de uma forma informal, os homens procuram menos ajuda psicológica, médica, psiquiátrica, né? Então as mulheres, geralmente quando o homem chega para um atendimento psicológico ou psiquiátrico, você pode ter certeza que tem uma mulher por trás empurrando esse homem. Então, como dizendo que ele precisa de ajuda e estando ali pontuando que ela vai, que ajuda. Quando o homem chega realmente para buscar ajuda de livre e espontânea vontade, é porque geralmente ele passou por situações muito extremas. Sim. Mas a gente vem mudando esse cenário, mas ainda a gente encontra realmente um certo preconceito e um tabu em relação ao cuidado da saúde geral do homem. Entendi. Doutor Rogério, nós também temos aqui na nossa sala, nós vamos conversar um pouquinho com o Datena, que é um amigo nosso, que a gente conheceu há pouco tempo, mas assim, a gente já tem um sentimento, nutre um sentimento muito gostoso em relação a ele, tanto eu como a minha família, né? Quem conheceu o Datena, teve o prazer de conhecer, a gente agradece muito a Deus por ele estar aqui hoje, mas a história dele não foi fácil, a situação que ele já viveu não foi fácil, e ele vai contar um pouquinho pra gente, lógico, a gente vai dar aquela resumida, não é? Mas um pouquinho do que aconteceu com ele e como que ele está hoje, e aí a gente vai saber um pouquinho mais da história do Datena. Eu gostaria que o senhor acompanhasse comigo, doutor. Oi, Rita, boa noite. Boa noite, Rita, boa noite, doutor. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Né? O que a Rita falou aí é uma pura verdade. Nada na vida, e o doutor também falou uma coisa muito certa ali sobre a ajuda da família. Eu passei por isso porque eu sofri um acidente, né, um trauma muito grande nas vistas, e quando eu perdi a visão, perdi 95% da visão, hoje só tenho 5%, só vejo vulto, mas é alguma coisa, não estou total na escuridão. Mas o importante de tudo, né, que no começo eu já perdi o chão, a gente perde o chão, mas depois que a gente pensa tanta besteira em fazer uma loucura, que nem já passou pela minha cabeça no suicídio, né, de sair achando que fazendo isso ia acabar, solucionar os problemas. Não, muito pelo contrário, você traz mais problemas ainda, não só pra gente, né, mas pra família. E o mais importante na vida da gente é ter Deus em primeiro lugar e ter uma família que te apoia em tudo na hora que você mais precisa. É isso aí, ô Datena. Aí a gente já quer deixar aqui o nosso carinho, o nosso abraço. O Datena, como ele disse, teve um acidente, né? E tem um problema na vista. Mas, graças a Deus, ele escolheu ficar com a gente aqui. E ele tem a família dele que está apoiando, a Neia, toda a família, o Ronan, né? Que está sempre... O Ronan a gente fala que ele é os olhos do Datena, não é? Na verdade, ele é os olhos, ele faz de tudo, né? Ajuda muito o pai dele também, a gente gosta muito de ver essa interação dos dois. A Neia também é uma pessoa maravilhosa. E ele ganhou a gente também, né? Agora ele que nos aguente, porque nós estamos na cola dele ali. E eu gostaria muito, Datena, de dizer para você... que muito obrigada por você ter ficado, por você ter escolhido ficar com a gente. Doutor, a história dele, nós conversamos um pouquinho em off aqui, o doutor também ficou a par da história e é uma história de superação, mas nem todos chegam a essa conclusão de que é melhor enfrentar. Essa desesperança é tamanha, doutor, que às vezes a pessoa não tem não volta, é isso? Sim, sem dúvida alguma. É muito difícil, né? As pessoas, a partir de uma situação traumática, de uma perda efetiva, a perda da visão, a perda de qualquer ordem, na verdade, né? Não só por morte, ou a perda, a amputação de um membro, ou às vezes a própria perda de um ideal, né? Uma relação afetiva, de um emprego, ou de uma situação que você às vezes projetou para a sua vida e vem uma situação imprevisível, muitas pessoas realmente ficam muito perdidas em relação a isso. E que realmente aí vão ter uma situação traumática e que, somado a uma série de fatores, né? Acho que é importante salientar isso. Sim. Não necessariamente é só um único fator.
Tem a ver, doutor, só não cortando, tem a ver com algum tipo de doença mental? Ou não tem nada a ver? Às vezes a pessoa que nunca teve um histórico de depressão, de algum tipo de outro, né? Tem outras tantas, né, doenças que a gente escuta falar, da esquizofrenia, não é, doutor? Tem a ver, doutor? Alguma coisa tem a ver? Tem. A grande massa assim, da literatura psicológica e psiquiátrica e a própria experiência clínica que a gente observa, e também com os estudos, né, na área de epidemiológicos, aliás, né, então você tem uma prevalência muito maior de transtornos mentais, liderando realmente mesmo a depressão, né, somado aí com o transtorno afetivo bipolar, que é um transtorno psiquiátrico, somado ainda justamente com o abuso de substâncias de álcool e outras drogas. Entendi. É interessante observar, Rita, então, e a todos que nos assistem, que às vezes as pessoas, para sair de um quadro depressivo, vão utilizar o álcool como uma espécie de anestésico, um escape, uma válvula de escape, o que piora a situação. Então você tem um problema às vezes e vai buscar uma válvula de escape com uma incidência maior de uso de álcool e outras drogas. Piora então a situação. Piora. Você acha que vai encontrar uma ajuda e na verdade você só está caminhando para aquilo mesmo, para a situação ficar pior ou cometer o ato, não é, doutor? Doutor, nós temos perguntas, nós saímos às ruas, as pessoas fizeram alguns questionamentos. Vamos rodar para a gente poder responder, doutor? Sim. É isso aí, doutora. A pergunta da Valéria, então, é o que a gente estava falando aqui. O que leva nessa desesperança tamanha que a pessoa tem coragem? Porque, eu não sei, é muita coragem e ao mesmo tempo... E aí, na verdade, é uma desesperança. Desesperança. Tá? Então, o suicídio não pode ser entendido como um ato de coragem. Entendi. Né? Então, esse equívoco é um tabu, na verdade. Sim. E a primeira regra, a primeira orientação que a gente traz para as pessoas é nunca ter qualquer tipo de pré-julgamento. Então, por exemplo, falas, saia dessa cama, se anima, você tem que sair, rever os amigos. Isso não. De forma nenhuma. Você tem que, sempre que possível, acolher o sofrimento e evitar qualquer tipo de pré-julgamento. A velha história. Converse sem julgar. Converse sem julgar e tenha realmente uma disponibilidade afetiva para poder escutar. O problema é que a família, às vezes, os amigos, na melhor das tentativas... Levam na brincadeira, doutor? Brincadeira. Sim. Então, às vezes, a melhor condução é, quando a pessoa está em uma situação de desespero, escutar e, na verdade, conduzir. E conduzir essa pessoa para um profissional, mesmo que ela não queira, porque em situações graves de desespero, onde a pessoa não toma banho, não sai da cama, toda a capacidade de julgamento da situação, ela perde. Então é necessário que se encaminhe um profissional de saúde mental, psicólogo ou psiquiatra, às vezes os dois juntos, né, para que possa realmente ser cuidado. Doutor, então essa questão dele querer ou não, uma questão volátil. Nesse caso não tem querer. A família tem que chamar os profissionais de saúde para que eles intervenham. A minha orientação é que realmente a pessoa marque a consulta num serviço de saúde mental, público ou privado, que tenha acesso a isso. Tá? Então, assim, justamente pelo fato de ter uma preocupação com o familiar ou com o amigo, é realmente falar, olha, eu marquei uma consulta e você vai. Não precisa gostar, não, você pode sentir raiva de mim, mas eu estou fazendo isso para te cuidar. Isso é amor, isso é uma relação de amizade, né, de cuidado. Até por conta disso, a pessoa não tem qualquer tipo de julgamento em situações de desespero ou desamparo maior. Doutor, tem a pessoa colocou aqui, a nossa telespectadora falou assim, depressão não é fácil, ela viu uma moça no PAN com os braços todo cortado com gilete, que dó. Isso é uma situação... A pessoa se mutila, é o que se conhece por automutilação. Há uma expressão em inglês que se chama cutting. Cutting, né? Que é muito comum entre os adolescentes. Eu, como atendo adolescente também, adultos, a gente observa, as pessoas até dão um nome, né? Parece modinha, né? A modinha de todo mundo se cortar. Não é modinha, é uma angústia, é um sofrimento emocional disfarçado, onde as pessoas se identificam. E, em geral, as pessoas que têm um problema de automutilação,
nem todas chegam efetivamente a um suicídio, mas obviamente é um pedido de socorro e as pessoas realmente estão gritando e colocando o sofrimento estampado no corpo. Sim. Doutor, com relação à depressão, estão perguntando se isso tem a ver com depressão. Na verdade, elas andam juntas ali, essa questão... primeiro a pessoa fica deprimida, é um estágio? Em geral, assim, quando a gente está muito desesperançado com a vida, ou algumas situações difíceis de enfrentar, eu sempre falo assim, primeiro a gente grita. Sim. Chora, esperneia. Depois a gente silencia. Então, o silêncio da dor melancólica, né, se chamava melancolia antigamente, sim. Que era a tristeza profunda, né, que vem às vezes misturado com raiva e outras emoções. Mas a depressão é um processo que às vezes vem de uma forma muito lenta, se confundindo com ansiedade, irritabilidade, raiva, tristeza, né? Então, fazendo já essa diferença, né? Não é qualquer tristeza. Tristeza é um sentimento normal da vida, assim como raiva. Assim como um certo nível de angústia. Mas para fazer essa diferenciação é importante, Rita, até para que as pessoas que nos assistem, prestem atenção aí, gente. Tristeza tem começo, meio e fim. É pontual sobre alguns acontecimentos. Em geral, dura horas, alguns dias. Agora, uma tristeza que não passa meses e anos, sinal de alerta. Entendi. Então a gente tem que começar a observar. Raiva, a mesma coisa. Começo, meio e fim, por situações específicas. Uma raiva que não passa, um desânimo que não passa, acordar de vez em quando sem vontade, um certo desânimo, eventualmente até pensar ou questionar sobre o sentido da vida. Isso faz parte de todos nós. Todo mundo já passou. Todos nós, provavelmente até... O que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou fazendo aqui? E eventualmente até, puxa, o que aconteceria? O que acontece quando uma pessoa... Né, se joga na frente de um carro ou está lá no prédio e imagina o que aconteceria comigo se jogasse. Muitos de nós talvez tenham pensado sobre isso, mas em geral as pessoas se assustam com isso, e dão um passo para trás. E aí não posso pensar nisso. A pessoa que já tem uma atração com a morte ou suicídio, geralmente já começa a sentir uma identificação com esses pensamentos. Por isso a gente chama isso de ideação suicida. É um pensamento sobre morte. E isso ocorre de uma maior frequência. Então tem 3 estágios assim para... Uma é a ideação suicida. Pensamento sobre morte. De vez em quando tudo bem. Mas se isso ocorre de uma forma recorrente, frequente, isso deve nos chamar a atenção. Sim, procure ajuda. Então, o pior seria, já em outro estágio, planejamento sobre suicídio. Planos específicos. Quando ele começa já a falar, ele já está na parte do planejamento, doutor? Quando ele comunica às pessoas da família, os amigos, eu vou fazer. Não necessariamente tem um plano específico, mas já é um pedido de ajuda. Já é um pedido. Eu lembro até de um professor que eu tinha, que era psiquiatra, que dizia, eu prefiro pecar por excesso do que por negligência. E todas as vezes que alguém, em tom de brincadeira, ironicamente até fala, a família nunca deveria falar, então vai lá e se mata mesmo. Faça isso. Eu duvido que você... Nunca a gente pode fazer esse tipo de comentário. Porque muitas vezes essa questão, para um adolescente que tem um perfil mais impulsivo, realmente pode ter uma tragédia aí. Então a gente tem que saber... Vamos? Tem mais? Exatamente. Mas avisa, não é, doutor? Avisa, tem alguns sinais importantes. Dá os sinais, não é? Nós não temos como prevenir completamente o suicídio, mas nós temos situações onde alguns sinais, né, que a gente pode conversar, que podem ajudar a população a prestar mais atenção. Entendi. Vamos mandar umas boas noites aqui. Tem perguntinha aí? Quer fazer, Datena? É o seguinte, a pessoa que tá já com a depressão, né, pensando em fazer uma besteira, né, um suicídio, em primeiro lugar, não tenha vergonha de procurar um psiquiatra não, gente. Eu fui, minha esposa falou, vamos lá que você está precisando. Eu vi que eu estava chegando no fundo do poço, que só o psiquiatra mesmo para poder chegar e te dar uma força ali, a família mesmo do lado, os filhos da gente, né? E tá ali com a gente o tempo todo. Nunca deve ter vergonha de correr atrás. Porque hoje, se você olhar, nem precisa olhar para trás não. Olha de lado, tem muita gente pior do que nós aqui, viu? E eu agradeço a Deus por não ter me deixado fazer tanta loucura. E agradeço Ele todo momento. E a minha família, em primeiro lugar também, né? Porque estava sempre do meu lado ali. Quando pensava em falar alguma coisa, nervoso, ela já percebia. Ela nunca retrucava, ficava nervoso, então ficava quieto. Porque com os dois nervosos juntos não tem condições. Então foi aonde, que até de vez em quando toma remédio ainda para ansiedade.
Porque mesmo assim, a minha vista está degredindo cada vez mais. Então a gente não sabe até quando vai ficar na claridade ainda. Mas a gente tem que estar se preparando por dentro de si, da gente mesmo. Se preparar mentalmente, porque no dia de amanhã, que apagar a visão, a vida vai continuar. Deus sabe o que tem lá na frente para nós. Nós não sabemos. Né? Então as pessoas que estiver pensando, né, que se suicidar vai melhorar, vai não. Vai deixar muita gente sofrendo dela própria mesmo. Vai ficar sofrendo aí, vagando pelo mundo aí. Daquele mundo infinito lá. É isso aí. Datena, obrigada, meu querido. E ó, nós estamos aqui, viu? Vamos ser a luz aí. Um ajuda o outro, tá bom? Nós estamos aqui para ajudar. Doutor, tem aqui o pessoal falando depressão, assunto muito sério, verdade. Parabéns pelo ótimo programa tema de hoje. Programa 10. Depressão é muito difícil para quem passa. Realmente, não escolhe, doutor, não escolhe classe, não escolhe nada, não é, doutor? Qualquer pessoa. Homens, mulheres, é como o doutor falou, os homens eles relutam um pouco em pedir ajuda, acham que, né, não posso e sofrem. Isso tem mudado, né, relativamente, pelo fato de ser um psicoterapeuta também e homem aí, os homens se sentem mais identificados. Nos últimos 20 anos de carreira, eu tenho observado que os homens têm procurado mais. Tá? Não só jovens, como homens na faixa de 30, 40, 50, 60 anos, e alguns até por demanda própria, né? Porque existe toda uma mobilização social, né? O suicídio, por exemplo, ainda é visto como um tabu, mas as campanhas que nós temos, como por exemplo, Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, Sim. Janeiro Branco, que é uma campanha do Conselho Federal de Psicologia, né, que ocorre aí nos meses de, com o próprio nome, janeiro, final do ano, início do ano, que são períodos mais críticos em termos de mortalidade. Então, há toda uma mobilização social para que o preconceito diminua, né? Ai, tomara, né, doutor? Tem mais questionamentos da rua, não tem, produção? Tem depoimento, na verdade, né? Vamos saber o que o pessoal falou? Eu me senti muito triste, deprimida e a gente se sente muito solitário, às vezes não quer conversar com ninguém, quer ficar dentro de quarto, deitada, só pensa em dormir. Então eu quero dizer para você que se sente assim, tenha fé, procura ajuda, Deus acima de tudo e não tenta fazer nada que possa prejudicar a tua vida. Procura ajuda, tenha fé em Deus e tudo vai dar certo. Nunca tive depressão, a gente sempre procura estar em contato com Deus, né? E quando a gente está meio deprimido, a gente procura conversar com outras pessoas, se abrir com os problemas, né? Que quando a gente tem Deus, a gente tem solução para todos os problemas, para todas as situações, né? E eu acredito nisso. Isso aí, doutor. Todos eles falaram em Deus, em fé. Essa questão da fé, que é de cada um, né, doutor? Cada um tem a sua fé. Ela é importante também, doutor? Tem dois pontos que são importantes, né? Pessoas que são muito religiosas, que têm suas crenças, eventualmente que têm fé, não estão excluídas de ter depressão. Sim. Esse é o primeiro ponto importante. Tá? Então, agora, pessoas que realmente têm alguma fé, uma religiosidade, isso do ponto de vista psicológico, inclusive, elas se sentem mais amparadas por aquela comunidade religiosa, né, e o fato de não se sentirem sozinhas. Né? Então a gente percebe que, e há estudos mostrando isso em hospitais, né, dessa questão das crenças, do poder muitas vezes da oração, daquele ritual dentro daquela comunidade, daquela energia. Mas do ponto de vista psicológico isso ocorre sim, porque essa pessoa não se sente tão desamparada. Mas o ponto importante a gente saber é que não necessariamente as pessoas que têm uma religiosidade, uma fé, estão excluídas e livres de ter um sofrimento emocional. Entendi. Até às vezes são até mais cobradas, não seria isso, doutor? Exatamente. Ah, mas você está sempre lá na igreja, está orando, como assim, né? A primeira coisa que a pessoa vai ter essa reação. Como assim? Cadê o seu Deus, né? Às vezes elas ainda fazem uma... Sim, há uma cobrança em relação a isso, né? Então a gente percebe que, por exemplo, né, padres, pastores, ou independente do credo, né? Até porque eu já atendi muitas pessoas com crenças muito fortes, muita fé, e que justamente pelo contexto da fé existia uma cobrança maior, né, que elas tinham que estar inteiras e disponíveis o tempo todo, o que não é possível. É a mesma coisa que, né, a gente pensar,
eu como psicoterapeuta Isso ou um mesmo, psiquiatra doutor, não adoece verdade. emocionalmente. Não adoece, não tem problema. Esse é um tabu, né? Um equívoco. Entendi. A gente sempre que possível busca ajuda, sempre busquei ajuda profissional, fiz a minha própria terapia, análise, né? Os estudos, os grupos de estudos, compartilhar. Sempre falo, eu sou profissional da escuta, eu escuto o dia inteiro. Sim. E quem me escuta? Quem me né? escuta? Quem me escuta? É verdade. Minha esposa, meus filhos, Quem me escuta, não é, ou meu doutor? próprio É terapeuta. bem isso Então a gente mesmo. sempre tem que buscar esse tipo de ajuda para tentar estar bem, né? Para poder cuidar dos outros. Sim. Que é uma profissão realmente É desafiadora, né? maravilhoso, doutor. Difícil, eu bonita, fiz direito, mas eu gostaria de ter feito psicologia. Doutor, nós saímos às ruas também e perguntamos assim, se alguém chegar e disser para você que vai cometer um ato extremo, o que é que você faz? Vamos ver o que o pessoal respondeu. O que eu quero falar para ele? Eu vou dar conselho para ele, né? Ver o porquê que ele quer fazer aquilo, que não é justo ele fazer aquilo. Conselho bom, né, seu Martinho? É conselho bom, porque o nosso país está vivendo uma vida muito terrível. Então a gente tem que dar o conselho para aquela pessoa para continuar a vida, não é verdade? É, ué. Muitas pessoas já falaram isso pra mim, sempre ajudei pessoas, aconselhando e tal. Até as pessoas falavam que eu parecia uma psicóloga, né? Eu sempre falo pra eles que nunca faça isso, né? Que Jesus deu a vida pra gente viver, não pecando, assim, dando amor, bondade, ajudando as pessoas, dando os conselhos. Dando conselhos bons. Isso, bons. É isso mesmo, conselhos bons. Doutor, colocaram aqui o seguinte, ó, a gente estava falando sobre religiosidade, né? Tanto que dois padres bem conhecidos, o padre Marcelo e o padre Fábio, eles passaram por depressão, não é? Que é uma doença silenciosa, pode atacar todos, como o senhor disse. E são pessoas de espiritualidade tamanha e tiveram essa doença, né, doutor? É como o senhor falou, né? O primeiro ponto acho que é isso, né? A gente aceitar a própria vulnerabilidade e a nossa impotência enquanto seres humanos. Sim. Independente de ter fé ou uma crença, né? Então, todos nós estamos vulneráveis a isso. Acho que é o primeiro ponto, mas creio que realmente você ter uma rede de amparo, né? Acho que isso tudo facilita bastante. Facilita. Mandaram aqui, Datena, para você, parabéns, Datena, exemplo de superação, com certeza. Aí a nossa ouvinte aqui falou que verdade, fé é tudo, que o tema é muito bom, ótimo tema, o Antônio José da Silva falou, programa nota 1000. E tem gente que acha que a depressão é frescura. É muito comum falar, né? Isso é frescura, isso aí não liga não. Muita gente ainda hoje fala isso, não é, doutor? Ainda existe, né? Então nós temos ainda tabus, preconceitos e a ideia de que as questões de ordem emocional são menores, né? Como se a gente precisasse de algo físico para marcar o sofrimento. Sim. Como isto está na alma, né? Antigamente se fala as doenças da alma, né? Doenças da alma. E em pleno século XXI nós temos cada vez mais uma incidência avassaladora de transtornos mentais, marcadas inclusive por uma sociedade muito individualista, muito conectada, né? Você tem 300 amigos virtuais e nenhum que você possa contar de verdade. Sentir, abraçar, então nós vivemos uma era muito paradoxal mesmo, né? Contraditória, onde todo mundo está conectado o tempo todo, mas realmente em momentos de desamparo, as pessoas se sentem ainda muito sozinhas. Muito sozinhas, não é, doutor? É isso mesmo. Quero mandar boa noite, agradecer a audiência de todos vocês. Realmente é um assunto difícil, mas a gente precisava estar aqui falando sobre isso. Doutor Rogério vai voltar aqui outras vezes para a gente falar sobre outros assuntos. Quando vocês quiserem alguma coisa diferente, pode mandar aqui. A gente conversa com o doutor Rogério Tadeu, que é ocupado. Doutor da palestra, não é, doutor? Sim. E sempre surgem algumas perguntas nesse sentido também, doutor? Sim, né? Viajo aí pelo país por algumas aulas na pós-graduação, eventualmente palestras, até mesmo em relação ao Setembro Amarelo, né? Como prevenção ao suicídio. E é muito chocante as perguntas que eu ouço, né? De crianças e adolescentes, ou papeizinhos escritos à mão, falando que tentaram um suicídio ou que se cortaram 5 ou 10 vezes, o que fazem com isso. Então, é chocante, isso mobiliza, mas existem caminhos, né? Então, a minha tarefa é essa, né? Como especialista nessa área, é poder ajudar as pessoas a ter uma prevenção um pouco maior. Doutor, o senhor já pediu um verdadeiro, já recebeu um verdadeiro pedido de socorro? Doutor, me ajuda. Já. Várias vezes. E conseguiu entender que era um pedido de socorro. Situações emergenciais, onde você às vezes tem que abrir o consultório num sábado, num domingo, em situações realmente difíceis, de um telefonema. Hoje com as redes sociais, por exemplo, né, alguns pacientes, ou situação específica, né, a pessoa te descobre no WhatsApp e te liga. Então, às vezes, um áudio naquele momento
pode ser realmente decisivo para a pessoa se sentir amparada. É isso aí. Tem mais algum questionamento na rua, produção? Não, né? Então, deixa eu mandar mais uma boa noite aqui para Tânia Albuquerque. Tem uma perguntinha que eu quero fazer para o senhor, doutor. Se as linhas telefônicas de prevenção, nós temos um número, não é? O CVV, né? Sim. Centro de Valorização da Vida, que é o número 188, é gratuito, para que todo mundo pode ligar, as pessoas estão lá para te ouvir. Eles funcionam, doutor? Tem essa eficácia comprovada? Sim, está espalhado em todo o Brasil, 24 horas, são pessoas treinadas, nem todos são psicólogos ou psiquiatras, mas recebem um treinamento específico para escutar. É interessante chamar esse ponto, né? Escutar parece fácil. Parece fácil, mas parece fácil. Escutar é diferente de ouvir, doutor? Sim. Tem alguma diferença? Ouvir é uma função, sim, né? No ouvido, fisiologicamente. Sim, fisiologicamente escutar falando. Implica algo a mais, né? Você se responsabilizar por aquela história, sem qualquer tipo de julgamento, né? Então há um treinamento para isso, né? Se espera que os profissionais de saúde mental estejam melhores capacitados para esta escuta e para esse olhar. Deixa eu ver, tem mais uma perguntinha aqui, daí a gente já vai falar, porque vai ter festa amanhã lá na Bela Pizza. E como ajudar então, doutor? O que falar, o que não falar, para a gente, na verdade, não é encerrar esse assunto, tem muita coisa, a gente podia ficar a noite inteira conversando sobre esse assunto. Complexo, né, doutor? Né? É muito complexo, mas a gente quis trazer assim, para você entender o que a gente pode, o que a gente não pode, o que a gente deve, o que não deve falar, assim, bem simplesmente, simplesinho, explicando para as pessoas em casa, doutor, de uma maneira então, mais primeiro mais passo, acolhimento, sem qualquer tipo de julgamento. Sim. Então, falas que de alguma forma desafiam essa pessoa a se matar ou cometer o suicídio jamais podem ser colocadas, né? Nunca ridicularizar, né? Escutar a raiva, escutar a tristeza dos filhos, de crianças, adolescentes, de homens, mulheres. Acho que o primeiro passo realmente sempre é o acolhimento. O acolhimento. E sem julgamento, né, identificar, sim, se há um risco real de cometer o suicídio. E aí sim, a partir desse momento, você encaminhar para os profissionais. Mesmo que essa pessoa não queira. Eu sempre falo, quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Quem ama, se importa com o outro. Quem ama, na verdade, se responsabiliza pela vida do outro. E quando a pessoa está numa situação de desamparo, de desespero profundo, ela realmente não tem forças para pedir ajuda. Então, tá bom. É isso aí, doutor. Eu quero agradecer muito a presença do senhor hoje aqui, abrilhantou o nosso programa. O vídeo fica, quem não conseguiu assistir inteirinho, depois para com carinho, assiste, entende, né? Grava aí, absorve tudo isso que o doutor Rogério Tadeu falou e vamos fazer uma corrente do bem, sempre procurando ajudar. Eu estou no rádio todos os dias também, escuto muita coisa e eu tento ajudar, tirar da cabeça, trazer para acolher, como o doutor falou, sem julgar, acolher, se mostrar disponível, mas disponível mesmo, não é aquele disponível meia boca, né? É disponível mesmo, se colocar, se posicionar e se precisar pedir ajuda pela outra pessoa. Como o doutor falou, quem ama, cuida. Doutor Rogério Tadeu, muito obrigada, que o senhor possa voltar outras vezes aqui para a gente falar sobre empoderamento da mulher, autoestima, falar sobre coisas mais leves, não é? Mas o doutor vai voltar aqui e não vai demorar muito não. Doutor, muito obrigada, viu, obrigado, pela sua presença. Rita, obrigado a todos que nos ouvem.